Olá pessoal, eu sou o Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação, host do Tech for Business, o podcast e videocast da Sonda Brasil, onde a gente fala de negócio, inovação, tecnologia, comportamento e vários outros assuntos desse mundo apaixonante. Hoje eu recebo uma pessoa que ela é muito próxima já do nosso ecossistema de tecnologia e de inovação, especializada em comportamento, olha para tendências. Eu diria que o conteúdo que ela produz é ouro puro para quem quer tomar decisão, para quem quer entender um pouco desse mundo muito volátil. Daniela Dantas Vilar, vice-presidente da América Latina, WGSN, ela vai explicar o que é a WGSN. Dani, aqui é Dani, tá? Bem-vinda ao Tech for Business, obrigado pela presença, viu? Muito obrigada, Pacete, é sempre um prazer. Nossas conversas vão além, né? Então conte comigo. E nunca é suficiente um episódio só. Dani, o que é a WGSN? Para quem não está muito no nosso meio do marketing, da tendência, o que ela representa hoje, não só no Brasil, mas globalmente? Tá, a WGSN hoje é a maior empresa de pesquisa de tendências do mundo. É uma empresa inglesa. Começou há 25 anos atrás e começou focada em moda. Na época era focada em moda. Então, a galera de moda normalmente conhece bem a WGSN, apesar de que 5 anos depois que foi fundada, a gente começou a entender que não adiantava nada olhar só para moda. E eu acho que é um das premissas principais quando a gente trabalha com tendências, é entender que o que abraça tudo é comportamento. E a WGSN mesmo entendeu isso na prática quando foi lançada. Então, no começo era para ser... Os fundadores olhavam para a Bloomberg do mercado financeiro e falavam, gente, o mercado da moda precisa de algum fator de informação para ajudar na tomada de decisão. Então, vamos compilar tudo que está acontecendo em passarela, varejo, cores, recorrências, etc., para entregar para a indústria da moda, assim como a Bloomberg ajuda na tomada de decisão do mercado financeiro, a moda também precisa. E aí começou essas pesquisas, primeira plataforma digital de pesquisa de tendências para a moda especificamente falando, até que a gente começou a entender que não adiantava nada olhar só para a passarela, só para o varejo, se você não entendia o que estava por trás ali, qual que era de fato a necessidade da pessoa que estava comprando aqui, ia comprar aquela roupa. Isso, de fato, entender a necessidade dela e o gatilho dela, é o que ia ser o gatilho para ela comprar no futuro. Entendendo isso, a gente começou a pesquisar comportamento. Né? Então, assim, as pessoas estão mudando a forma de se locomover pela cidade, isso vai mudar a relação dela com a roupa, com o sapato, com o jeito que ela, com os atributos que ela procura na hora de comprar uma roupa, por exemplo. Então, entendendo isso, a gente começou a falar, tá, mas se ele quer conforto, se ele está mudando a forma de se locomover, isso vai balizar a tomada de decisão não só na moda, mas em outros segmentos. E aí, a partir daí, a parte de comportamento foi quase que engolindo tudo. Mas, enfim, hoje nós somos a principal referência em pesquisa de tendências no mundo inteiro. Estamos presentes em 87 países. A gente tem plataforma e pesquisa, independente do cliente que a gente tenha na casa, para moda, interior, beleza, tecnologia, alimentos e bebidas. Enfim, a gente trabalha com todos os setores e as principais empresas de cada setor, certamente elas estão com a gente. É interessante essa junção, quando a gente olha, falando da moda ainda, pro olhar criativo, pro olhar autoral, mas a junção, quando você traz uma camada de ciência aqui, né? De observação, de dados, de insights. Sabe o que é legal? Eu cubro tecnologia já há algum tempo e o mercado da tecnologia passou a olhar muito para a moda. A moda, ela ensina, hoje, na forma como ela se estruturou, ela ensina muito hoje sobre você ter um produto sedutor, você você não só trazer a camada de tecnologia, mas a tecnologia agregada a algo criativo. De todas as últimas AI generativa, metaverso, a moda fez bastante diferença como referência. Eu acho que em vários momentos a gente vai contar com a inspiração da moda aqui no nosso papo. Ok, WGSN está muito claro aqui, né? A proporção, o tamanho e a relevância, principalmente para quem trabalha com informação. E tendência, essa palavrinha que ela é tão ampla, mas ela se tornou tão presente nas nossas vidas, independentemente do cargo, do segmento. O que a gente define aqui, Dani, como uma tendência de fato? Tá, ótima pergunta e eu agradeço você por começar com ela, porque eu acho que é importante a gente dar um passo para trás quando a gente fala de tendências, para entender semanticamente o que significa e não usar o termo de forma equivocada. E, infelizmente, está sendo muito difundido, né? Você vê um monte de matérias falando as tendências acabaram, assim, não tem como. Não tem como simplesmente porque, enquanto a gente tem vida e movimento, a gente tem a tendência a alguma coisa. Então, você tem uma tendência de ascensão em determinado comportamento, ou tendência
queda a determinado comportamento. Então, é muito comum as pessoas usarem tendências para tendências de moda, tendências estéticas, tendências de produtos específicos, de cores, de tecnologia. Mas tendência, na verdade, é um movimento que você está projetando de alguma maneira. Então, aqui, o que nos mostra, os dados, os fatos, é que a tendência é que isso faça isso ou aquilo, enfim. Então, a tendência, ela é, de fato, são os movimentos. A gente brinca, e eu acho que é uma forma simples de explicar. Nós somos trend forecasters, então nosso trabalho é de previsão de tendências. Mas a brincadeira é quando a gente fala que nós somos change forecasters. Então, a gente faz previsão de mudanças. E é justamente esse o trabalho da tendência. Então, assim, acho que as pessoas confundem muito, tendências estéticas, ou tendências de produto, tendências de tecnologia, como, por exemplo, subculturas. Então, quando você vê, por exemplo, um TikTok, todo mundo fala assim, nossa, no TikTok eu não preciso mais pesquisar tendências. Não, você precisa mais do que nunca pesquisar tendências. Por quê? Porque quando chega algum comportamento, quando chega uma temática, quando chega um novo produto, uma nova cor, sei lá, o que for relevante para o seu mercado, no TikTok, a chance de difusão daquele tema ela já é muito alta. E você, como marca, como negócio, você precisa saber disso antes. E sabendo o comportamento, quais são as demandas, e, de fato, mapeando aquilo, independente da demanda que você tem internamente, você vai conseguir se preparar antes. Então, assim, a tendência é um movimento, seja ele qual for, para qualquer segmento. Mas, quando a gente vê esses movimentos de comportamento, esses movimentos que vão liderar aí os mercados, ou que vão influenciar os mercados, é o que a gente está falando aqui quando a gente fala de tendências. Então, quais são os comportamentos, o que vai mudar no futuro e como é que isso vai impactar a forma de fazer negócios daqui para frente. Sabe que tem... É legal essa ideia de movimento. Tem um ponto de atenção aqui. Tendência vende muito. Gera muita audiência, naturalmente. Mas tem que ter uma leitura muito cuidadosa, porque não é uma adivinhação do futuro, ou não é uma antecipação do futuro. Quando você fala, você descreve como um movimento, tá muito claro que você tem metodologia... Você está olhando para o futuro, mas já com uma referência do presente. É muito interessante o trabalho do tempo, né, da observação dos dados. Pode falar. E tem um outro aspecto também que, assim, você delegar literalmente para uma tendência o futuro. Então, metaverso. O metaverso não pegou. Então a tendência falhou. Quando, na verdade, tem uma série de outras variáveis ali, né? Exato. E eu acho que... E, de novo, né, a gente vive num mundo muito complexo. Então, você começou falando sobre a moda, a influência da moda na tecnologia. E a moda, o que ela faz muito bem? São as narrativas, são as histórias que ela conta. Então, principalmente, por exemplo, o segmento de luxo, ele conta histórias maravilhosas através das campanhas, através da forma de construir marca. E isso é usado para tudo. Então, quando você pega, por exemplo, um tema que está em alta, que as pessoas querem falar, o metaverso é um ótimo exemplo. É um nome, o metaverso não flopou, ele está aí. Muitas tecnologias do ecossistema que estão aqui hoje. Exato. Mesmo quando a gente fala de AI, né? Exatamente isso. E é um conjunto de coisas, né? Acho que o metaverso enquanto local para se encontrar, tudo bem, talvez tenha, mas o tanto que foi falado, ele foi muito por conta das narrativas que foram criadas em cima do metaverso, né? Se as pessoas estão interessadas, vou falar mais sobre isso. Mas, de novo, eu acho o importante nessa história toda é entender o que está por trás dessa temática. Não, o metaverso não flopou, como dizem por aí. Mas sim, o metaverso enquanto lugar, de fato, não tem um lugar hoje que todo mundo vive nesse lugar, mas sim tem vários lugares. Você vê, por exemplo, a geração nova, com Roblox, com, sei lá, tantos 1.500 jogos e formas de estar conectado, de viver uma outra realidade. Então, não, está presente, porém... não deu ali um match no storytelling, que eu acho que aí tem mídia, tem a gente mesmo criando conteúdo sobre isso, porque está dando audiência, você vai criando. Então, é importante a gente organizar as coisas para entender. Sim, e é um exercício de senso crítico aqui também, né? Totalmente. É pegar a tendência, ter um senso crítico em relação à tendência, confrontar com o que já aconteceu, com o que não aconteceu. No fim, tem uma grande história, na verdade... Tem uma grande história, tem várias histórias sendo contadas, mas é importante ter esse cuidado pro olhar que a gente tem quando a gente fala de tendência. Exato. Mas é sedutor. A palavra tendência, ela é sedutora. Exato. Olhando para 2024, a gente vai fazer um olhar 2024 e 2025. Em especial 2024, óbvio que vocês se debruçaram sobre vários temas, vários aspectos aqui.
o que você destacaria para a gente entender um pouquinho de influências que moldaram o comportamento, que influenciaram o comportamento e nos ajuda a olhar um pouquinho até para 2025? Tá. Olha, eu acho que primeiro, até complementando a nossa última pergunta ali, acho que é importante a gente entender algumas coisas. Então, o que é um retrato do agora? Então, assim, quando a gente olha dados, o que eles nos trazem? Um retrato do hoje. Então, você está olhando aqui os dados de compra do meu cliente X, blá. Você faz uma análise de dados, e dados é base para as nossas pesquisas, pelo menos é. Você faz uma análise de dados, mas é importante que você entenda e coloque no lugar correto. Aquilo ali vai te dar um retrato do hoje, não necessariamente vai te dar a tendência do amanhã. Tem formas de calcular isso através de dados, as tendências do amanhã? Tem forma. Mas o mais importante é, de novo, você entendendo os movimentos de como as coisas acontecem. Então, é o que eu falo. Quando você estuda tendências, você precisa estar mapeando temas independente de qualquer coisa. Então, assim, a pessoa que... o tempo todo. Então, a pessoa que olha comportamento jovem, ou o time que cobre inovações tecnológicas, ele tem que estar olhando o tempo todo, porque os dados vão trazer um retrato para ele, a parte qualitativa. Então, você vai entender, a parte qualitativa e comportamental vão ajudar nas projeções futuras. Então, por exemplo, se as pessoas querem mais, se tem uma necessidade de mais, por exemplo, um problema que a gente está vivendo hoje e que ele vai se tornar um problema crônico, a solidão. A gente não tem ideia o quanto a tecnologia vai impactar na solidão e como isso vai impactar nos adultos do nosso futuro, pensando na sociedade, por exemplo, daqui a X anos. Então, essas coisas são completamente interligadas, mas quando você olha os dados, apesar de solidão sim já ser um problema, ela ainda é um problema muito pequeno. Se fala muito mais sobre ansiedade, sobre depressão. Mas ela já está no agora. Já está no agora. Ela, de certa forma, ela já gera algum tipo de dado sobre. Exatamente. É como se, por exemplo, hoje ela gera depressão, hoje gera ansiedade, gera um monte de coisa. Mas você vai no qualitativo, você vai conversar com essas pessoas. Muitas vezes eles não vão falar, eu estou assim porque eu me sinto sozinho. Mas quando você vai cruzar esses dados, você vê, tá? Um grande gatilho para isso é a falta de conexão humana, é a falta, de fato, dos relacionamentos e que muitas vezes a tecnologia está ali entrando nesses lugares. Então, eu acho que, assim, eu acho que eu não posso deixar de falar sobre, por exemplo, como AI é uma pauta do agora. Né? E não só, é uma pauta do agora e é um assunto, obviamente, de agora e também do nosso futuro. Mas o que eu gosto de colocar em atenção é, assim como AI, assim como outras tecnologias, é uma premissa, vai cada vez mais se tornar uma premissa. Eu falo, né, quem é da minha geração, que é uma geração de transição, a gente nasceu sem tecnologia. Você lembra alguém na sua família ganhando um celular? Bom, eu lembro, pelo menos. Então, assim, ganhando um celular, aquilo era tudo novo, enfim. Então, eu tive uma infância desconectada, uma adolescência, comecei a me conectar de alguma maneira, e uma vida adulta extremamente conectada. Então, eu meio que vivi as três e consegui... Nós não somos nativos, eu me incluo aqui, nós não somos nativos digitais, né? Exatamente. Nós fizemos essa migração. Exatamente. Na nossa época, eu não sei você, mas você fez aula de informática? Eu fiz um pouquinho antes aula de datilografia. Tá, mas aí você não precisa contar esse detalhe que entrega a sua idade. Mas eu fiz aula de informática, que era perfeito. Elementar. Porque a tecnologia ali era um fim, a gente precisava entender como funciona, como mexer naquele negócio, né? Eu falo que os mais inovadores ainda fizeram aula de HTML para aprender a colocar o GIF naquele site. Pois é. Isso é um pouco do que está acontecendo no IA, da forma como as pessoas contam essa história da inteligência artificial. É quase que como um fim, né? Assim, na minha empresa precisa ter inteligência artificial. Não, calma. Dá um passo para trás. É isso que gera o que a gente chama do hype, Dani? Esse olhar um pouco mais, talvez, um pouco mais fechado. Ah, não, inteligência artificial, preciso ter. O hype ele vai sendo gerado por quais elementos aqui? Depende de qual hype, porque, por exemplo, o hype de verdade, aquela coisa que hoje vai se conectar com o seu público, que vai fazer uma diferença, que você vai falar assim, nossa, essa marca aqui, ou essa empresa aqui entendeu, de fato, que o público dela queria e está fazendo um trabalho super legal. Ele tem muito a ver com o capital cultural e o capital social, que está extremamente ligado a conhecimento do público. E eu vou explicar a diferença desses dois. Então, assim, conceitos de antropologia, vindo de Bordeaux, sei lá quando, 1900 e tanto, mas o ponto todo quando a gente olha capital cultural, de forma bem simplificada, são os símbolos
que a gente usa para meio que identificar que você faz parte de determinado grupo. Então, é aquela coisa assim, falando aí é aquele tênis que você, um cara que é aficionado por tênis e marca, você vai usar, e eu que não entendo nada, vou chegar aqui, vou achar seu tênis bonito, etc e tal, mas o cara que entende, ele vai falar, esse cara aqui, ó, eu e ele, a gente tem alguma coisa em comum. Então, são esses ali símbolos. Já gera uma conexão. Exatamente isso. Enquanto o capital social é a coisa da experiência. Assim, eu fui neste lugar, eu estive com esse grupo e isso faz de mim uma pessoa X ou Y. Isso me faz mais importante, isso me faz mais poderoso. Eu estive nesse lugar, tem mais a ver com as experiências. As marcas que conseguem pegar esses dois, entender quais são os símbolos, quais são os grupos que o público dela que ela quer atender, quer fazer parte, quem que ele de fato valoriza, quais são os valores, de fato conhece ali o seu consumidor. E usa daquilo para promover, por exemplo, uma experiência, para criar um novo produto, para criar um novo serviço. Então, vamos para o universo B2B. Eu trabalho no universo B2B. O que as marcas querem ser hoje? Muitas coisas, mas entre muitas coisas, elas querem ser inovadoras. Então, o que eu preciso? Elas querem ser consideradas uma marca que está à frente do tempo, que está ali conectada com o espírito do tempo, do zeitgeist, enfim. Ela não quer ser vista como uma marca que parou no tempo. E aí, isso provavelmente 99,9% das empresas que você falar, eles vão querer isso. Na prática, todo mundo faz isso? Não. A minoria faz alguma coisa para, de fato, continuar ali sendo inovador. Mas o ponto todo é, eu entendendo isso, e obviamente que, de novo, um exemplo muito simplificado, eu preciso entender, quais são os signos? O que eles consideram inovadores? Quais são os signos que mostram que essa pessoa é parte do clube? Eu preciso construir isso para mim. Eu, por exemplo, eu vendo tendências, eu trabalho com inovação, eu vendo conhecimento, conteúdo, pesquisa, para que essas empresas possam pegar, fazer ali o pupurri delas e criar uma estratégia, e criar um novo produto, e criar uma campanha, enfim, dependendo da empresa. Mas o ponto principal aqui é que essas empresas, elas precisam, cada vez mais a gente precisa conseguir fazer essa conexão entre capital social e capital cultural, e aí sim vai vir o hype. Porque tem duas coisas diferentes. Uma coisa é, eu como imprensa estou falando sobre um tema, ou eu como influenciador estou falando sobre um tema que está hypado. Todo mundo quer falar, todo mundo quer... E por exemplo, é algo nesse sentido, dá aquele medo, né? Você fala, nossa, aí veio o ChatGPT, eu uso no meu dia a dia, meu Deus, faz isso, faz aquilo. Sim, existe esse hype, mas é um hype muito mais superficial. O hype de verdade, ele tem a ver com esses dois tipos de conexão. Quando você consegue falar assim, aqui eu me conectei com esse cara porque eu estou conectado com o valor dele de alguma maneira, ou aqui eu estou oferecendo uma experiência que ele, por estar aqui, ele se sente da maneira como ele gostaria de se sentir. E para você chegar aí, tá muito claro isso, você não consegue numa camada superficial, você tem que ir mais a fundo. Legal a distinção que você faz entre querer inovar, ser inovador, mas o que o querer inovar acaba gerando do ponto de vista de euforia, de comunicar algo, ou de querer ser o primeiro a comunicar algo. Totalmente. Voltando à inteligência artificial, nesse momento, e aí eu acho que está muito claro aqui, inteligência artificial ela pode ser muita coisa para muita gente, para muitos setores, mas no caso específico da AI generativa, o que ela teve de elementos, além do ChatGPT, óbvio, que nos trouxe o assunto, o que ela tem de elementos que fez com que ela estivesse em 2024 muito em alta, mas que ela continue em alta nos próximos anos, a AI generativa? O que você observa de elementos que fizeram isso? Ela gera conversa. Você vai lá, você usa... E o ChatGPT, ele foi instrumental para que a AI tivesse na onda, que todo mundo quisesse falar de AI. Não porque é só ele. E, obviamente, a gente sabe que tem um mundo, principalmente os especialistas, que não sou eu, e sabem, tem um mundo de coisas relacionadas à AI que, enfim, infinitas possibilidades. Mas o ChatGPT, ele fez uma coisa muito importante na curva, por exemplo, de disseminação de uma tendência. Ele colocou o assunto em pauta em massa. Ele colocou na massa. A partir do momento que ele colocou na massa, as pessoas elas têm acesso àquilo. Ele democratizou o acesso ao AI. A partir do momento que ele democratizou o acesso ao AI, ele gerou conversa. Então, as pessoas hoje, a galera... Os não especialistas, os que não são especialistas em tecnologia. Para te ajudar, eu vou até trazer o exemplo da minha mãe de 75 anos. Me ajuda. Por causa do ChatGPT, minha mãe consegue hoje
materializar um pouquinho do que é uma tecnologia que parece tão intangível, né? O que é inteligência artificial? É uma máquina que conversa comigo e vai criando coisas a partir desse diálogo. Exato, exatamente. E você conversa sobre isso. Então, assim, isso é talvez uma das coisas mais poderosas enquanto marca que a gente pode fazer, que é gerar conversas. Então, assim, você, de novo, os não especialistas, o que eles vão fazer? Eles não vão falar sobre AI generativa. Eles vão falar sobre, você já tentou colocar no chat GPT, fale sobre mim, sei lá, baseado nas últimas conversas que a gente teve, me conte 3 coisas que você percebeu sobre mim que possivelmente eu ainda não sei. E aí o chat GPT vai falar, olha, você me parece uma pessoa muito inovadora, preocupada com pessoas, enfim, vai falar lá o que ele achou e aquilo vai me gerar uma conversa. Então eu vou chegar e vou, sei lá, falar nas minhas redes sociais ou vou falar na minha roda de jantar com os amigos sobre... Vocês não sabem o que o chat GPT me falou. Vou mandar um print para as minhas amigas. Gente, olha isso daqui, feedback do chat GPT. Enfim, essa história do gerar conversa, ela parece simples, mas ela é muito complexa. E o chat GPT, porque, de novo, ele foi instrumental na difusão do conceito de AI para a massa, ele gera muita conversa. Dani, eu adorei esse lado da conversa e faz muito, muito sentido. Eu vou pegar a solidão que você falou no início e vou juntar com o chat GPT e conversa. Você já vai entender, vai dar bom. Então, por exemplo, é isso. Uma conversa, ela vai ser gerada e a partir de uma conversa, aí deixa de ser sobre inteligência artificial generativa ou até quase sobre o chat GPT. É sobre o que está sendo gerado ali. Então, eu percebo que muita gente acaba usando a AI generativa, o chat GPT e outras num contexto de solidão, às vezes. Sim. De conversa, de orientação, de mentoria. Então, esse uso que está baseado ali numa carência, numa necessidade, ele está indicando algo para uma marca, por exemplo, que está dissociado da AI generativa. Ou seja, a AI generativa virou um instrumento para isso, mas tem outra coisa. Aqui a gente está materializando o que você disse sobre tendência. Exatamente isso. É exatamente isso. O que a gente tem falado muito com as empresas é tecnologia intencional. Qual que é a intenção por trás dela? Qual que é o problema que você quer resolver? Então, quando chega uma empresa que fala, eu preciso, porque hoje eu não uso AI, eu preciso, porque eu estou ficando para trás. Não, você não está ficando para trás porque você não está usando AI. Talvez você poderia, sim, estar usando AI para melhoria dos seus processos, enfim. Com certeza tem uma parte que você está perdendo por não estar incorporando essas novas tecnologias no seu dia a dia. Mas, independente disso, o que você quer fazer com essa tecnologia? Porque a tecnologia, e aí voltando para o exemplo da nossa aula de informática lá no passado, ela não é fim. Eu não preciso implementar AI na minha empresa porque está todo mundo falando sobre AI. Eu preciso implementar AI na minha empresa porque vai me ajudar a resolver um problema que internamente eu tenho, que o meu cliente tem, enfim, vai me ajudar a resolver isso. E quando você fala da solidão, assim, agora as pessoas estão começando a falar mais sobre isso e do impacto disso no futuro. Porque, de novo, ansiedade e depressão, a gente sabe que são temáticas, principalmente e saúde mental, que principalmente depois da pandemia, elas entraram em ascensão. Todo mundo fala disso, você vê, infelizmente, mas as pessoas saindo de licença por burnout. Saúde mental muito relacionado. Exatamente, coisas que você não via há 10 anos atrás. Você nem sabia direito que isso existia. Sabia, mas, enfim, não era tão, de fato, difundido. Mas, de novo, quais são as causas disso? Quando a gente pega, por exemplo, um recorte de jovens hoje, então, para começo de conversa, contextualmente, os jovens hoje, pela primeira vez na história, jovens de 30 a 45 anos têm menos poder aquisitivo do que os seus pais, do que os seus avós, pela primeira vez na história. O que isso vai gerar? Quando a gente projeta isso, então, nessa fase de vida, que é a fase que, normalmente, de acordo com os marcos de sucesso tradicionais... Seria o auge ali, seria né? o auge, ou entrando no auge, começando a formar uma família e etc e tal. O que isso causa? Isso empurra um monte de plano para frente. Então, assim, eu já não tenho dinheiro. Então, você vê, na prática, quem são os donos dos apartamentos? São as pessoas mais velhas. Quem alugam os apartamentos são as pessoas mais novas. Em geral, é este o ciclo. Então, o que você vê? Um monte de plano sendo empurrado para frente, desses marcos. Então, assim, eu não consigo formar minha família agora, ou, enfim, eu estou solteiro, ou estou buscando ainda me encontrar no ramo profissional. Isso muda completamente a minha relação com o consumo. Porque é isso, se eu sou um pai de família, eu tenho prioridade XY. Se eu sou uma pessoa sozinha, solteira, que tem um apartamento alugado, que não tem um relacionamento, que não penso em ter filhos, minhas prioridades são outras completamente diferentes. Então, esse tipo de coisa que a gente vai colocando junto,
é algo muito importante. Para você conseguir entender o contexto do agora, e 2, para você planejar o futuro. Porque quando você pega, pela primeira vez na história, um grupo de 30 a 45 anos tem menos dinheiro do que as gerações acima de 50 anos... Isso para uma empresa, independentemente do segmento, muda tudo. Muda tudo. Nesse momento, eu tenho empresas olhando. É óbvio que é muito generalizado demais, mas olhando para algumas empresas, quando a gente fala de consumo, mercado imobiliário e outros, mercado automotivo, então tem empresas que, de certa forma, fizeram um exercício ali de observar a tendência e não foram tão pegas de surpresa por esse movimento. Existem empresas que estão totalmente perdidas. Faz sentido isso? Com certeza. Esse é um movimento que já poderia ter sido mapeado. E que já pode agora. Porque, por exemplo, o que isso vai impactar lá no futuro? Então, primeiro, a gente tem isso acontecendo junto com uma mudança no espectro etário. Então, mais uma vez, a gente tem... Hoje, existe um termo chamado taxa de reposição de natalidade. Então, em média, as mulheres precisam ter 2,1 filhos para poder continuar crescendo o número de pessoas no mundo. Só existem hoje 3% dos países estão acima da taxa de natalidade. Isso significa que, nos próximos 100 anos, a população do mundo ela vai diminuir drasticamente, porque a gente não está colocando gente no mundo suficiente para repor as pessoas que, eventualmente, vão morrendo. Quando a gente vê a pirâmide etária, vamos falar do Brasil, a pirâmide etária ela é bem gordinha em cima, na parte dos 60 mais. Desculpa, ela é bem gordinha embaixo e ela vai afunilando, ela é como se fosse um peão ao contrário. Agora, pela primeira vez na história, a gente está vendo, tá ficando meio reta essa pirâmide, mas no futuro a ideia é que seja totalmente o contrário do que ela é hoje. Pessoas mais velhas, então a pirâmide etária, mais gente aqui em cima, 60 anos, 70 anos, e menos gente jovem. O que isso significa? Como é que isso impacta o negócio? Uma das maiores crises da China hoje é a crise de mão de obra, porque não tem gente jovem para trabalhar, e a China já tem esse problema há muito tempo. Não tem gente jovem para trabalhar nas fábricas. E isso vai ser uma crise de varejo, porque você vai ter que incorporar, e isso, na verdade, é um problema, mas é uma oportunidade agora. Você vai ter que incorporar uma mão de obra de trabalho muito mais velha do que você está acostumado hoje. E também, quem vai ter maior poder aquisitivo não é o jovem de 18 a 24, que falavam que era sempre a vitrine, que toda marca queria falar. Não é. No futuro, vai ser pessoas mais velhas, 60 mais, 50 mais. Como é que você está construindo sua marca para esse futuro? Você continua construindo sua marca extremamente pautada na juventude, tanto para reter talentos, quanto para poder fazer um posicionamento de marca? Ou não, você já está começando a pensar na sua marca, na sua empresa, de forma multigeracional. Então, por exemplo, eu fui essa semana numa empresa super conhecida que está fazendo um planejamento para 2100. O que parece improvável, né? 2100. Exatamente. Mas, enfim, falam de 2100, é o futuro para eles, assim, no sentido, como a gente quer chegar lá. Acho que é menos planejamento, mas, assim, essa é a nossa visão para 2100. E esse é o ponto. 2100, o contexto deles vai ser completamente diferente do que está aqui agora. Sabe quantas marcas dentro desse contexto dessa grande empresa estão falando com multigerações? 2 marcas, e eles têm, sei lá, mais de 10. Ou seja, lá na frente, o público relevante para eles, quem vai comprar das empresas deles, é mais de 50 anos, mais de 60 anos. Eles precisam construir agora uma conexão com esse público, senão daqui a pouco esse público nunca vai conseguir ver nessa marca um potencial de conversa com eles. Então, de novo, isso impacta tudo. Sim. E aí, respondendo a sua pergunta, sim, as empresas que estão começando a ver isso agora, elas já começam a testar, elas já começam a entender que elas precisam de políticas internas diferentes, porque a mão de obra de trabalho vai ser diferente daqui para frente. Você deixou muito claro agora o peso dessa... Agora, de novo, o peso da palavra tendência. Porque aqui o que você descreveu, o recorte do agora, a partir das possibilidades, você descreveu uma mudança no comportamento que impacta o sistema de saúde, poder público, toda uma estrutura de varejo que impacta uma estrutura imobiliária, trabalho. Olha o tamanho, olha a proporção que isso vai tomando. Por isso que não é isolado, né? Não é. Nada é isolado aqui. Deixa eu pegar... Você me fez... Enquanto você falava da questão da taxa de natalidade, eu lembrei de um meme. E os memes também são importantes para a leitura de tendências. Minha avó teve 10 filhos, minha mãe teve 5 filhos,
eu tive eu não tive nenhum filho, meu cachorro é castrado. Você já viu esse meme? Não vi. E ele é um meme que ele expressa de uma forma ali divertida um pouco do que você descreveu aqui Exatamente de contexto de sociedade. E é um ótimo exemplo. Tem um termo em inglês que eles falam do aumento de um grupo chamado Dinkwads. O que é esse Dinkwad? Double income, no kids with a dog. Então, renda dupla, sem crianças, com um cachorro. E esse termo está sendo usado para empresas planejarem o futuro no sentido de entendimento de formação até de novas famílias. De uma forma importante, porque quando ela não tem, aquela família não tem crianças, não tem plano de ter filhos, não tem plano, às vezes, de se casar, mas tem ali um cachorro, ele dá tudo por esse cachorro, ou por esse pet. Ele tem uma relação de família, a gente sabe, quem tem sabe, que nunca antes na história teve. O que gerou uma indústria bilionária. Exato, e que vem se aprimorando, né? Gerando, que começa na parte de acessórios, alimentação, cuidados, aí agora vai para a parte de plano de saúde, até cemitério, sistema funerário para pets. Exatamente isso. Então, de novo, como uma empresa, o que a Apple está fazendo agora? A Apple está investindo em saúde há muitos anos já, mas investindo porque entende que isso vai ser um denominador muito importante aqui para frente. Quando você tem uma população envelhecendo e aumentando a sua expectativa de vida, por mais que o contexto todo é positivo, quando a gente olha, né, que as pessoas estão aumentando a expectativa de vida, os serviços de saúde vão ser mais necessários do que nunca. A nova geração do Apple Watch já começa a fazer diagnósticos mais precisos. Exatamente. Você começa a ter num device no teu pulso uma leitura sobre o sono, sobre a parte cardio. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí, quando você pega, por exemplo, os dados que o Apple Watch te dá, e aí eu vou fazer um link com o começo da nossa conversa, os dados que o Apple Watch te dá, né? Eu estou vendo aqui que a pressão do paciente ela sempre foi assim, mas agora faz X meses que ela está um pouquinho acima do que ela sempre foi. Estou vendo que o hábito de dormir, sei lá, tá diferente, também tá dormindo menos horas, ou está com um sono mais atribulado ali. E aí, quando um órgão de saúde pega isso, por exemplo, e começa, ou uma empresa de saúde pega isso, ele consegue te oferecer um serviço lá na frente. Aí olha de novo a proporção que isso vai tomando. Ô, Dani, é interessante porque não é linear a nossa conversa, né? Ah, Dani, pontua aqui algumas tendências. Olha o tanto de tendências que você já pontuou de várias coisas que a gente falou aqui. Vamos pegar um pouquinho no aspecto do trabalho, para a gente fechar. Você mencionou a questão multigeracional. Voltando à inteligência artificial, tem um aspecto de substituição de algumas funções, da extinção de outras, do surgimento de novas funções. Vamos fazer um recorte agora para terminar para o mundo do trabalho. Perfeito. Tanto comportamental como quando relacionado à tecnologia. O que vocês observaram em 2024 e que a gente pode entender que em 2025 vai fazer sentido continuar discutindo quando a gente fala de trabalho? De novo, acho que o que mais tem sido discutido hoje e falado, e que é uma tendência de ascensão, obviamente, são as novas tecnologias. Mas, no mundo do trabalho, acho que tem duas coisas importantes para a gente levar em consideração. A primeira, tem um conceito importante que está sendo estudado por um professor de Stanford, que chama imunidade cognitiva, que é o seguinte, que são as novas gerações, elas estão vindo com um chip a menos, no sentido de identificar notícias e informações falsas. Quando você tem um contexto que projeta daqui a 10 anos, 90% da informação gerada, nova, vai ser gerada por inteligência artificial, e você tem pessoas que daqui a 10 anos vão estar lá nas empresas, trabalhando, gerando valor para as empresas, de alguma maneira, que não sabem distinguir, ou que não sabem nem desconfiar. Obviamente está muito mais difícil, inclusive para quem foi acostumado com a Barça, a fazer pesquisa ali, raiz. Como é que você lida com a verdade ou com, de fato, a informação ali no trabalho? Então, o conceito de imunidade cognitiva, que é, de fato, a gente criar um bloqueio para a forma como a gente pensa, para a forma como a gente, de fato, consegue identificar sinais ali. Isso aqui pode ser falso, como é que eu faço a checagem das informações verdadeiras? A gente, como ser humano, tem os vieses, né? Então, mesmo que te apresentem fatos que negam alguma verdade que você acredita, a chance de você continuar acreditando na sua verdade é muito grande, principalmente com os algoritmos e tudo mais. Mas quando a gente projeta isso para o trabalho, ensinar as pessoas a, de fato,
gerarem um conteúdo que seja de fato verdadeiro e identificarem a base, identificarem um conteúdo como verdadeiro, é muito importante, porque isso vai impactar no trabalho. Só um parênteses aqui. Aqui tem uma leitura para além do óbvio também, porque quando você fala de desinformação, de fake news, a gente sempre acaba mirando muito na questão, uma influência que tem a partir das redes sociais, das bolhas, uma influência na política. Agora você está trazendo um olhar pro trabalho, pro negócio. A gente poderia pensar, não, agora eu vou precisar treinar os meus profissionais para a inteligência artificial. Não, eu vou ter que trabalhar meu profissional para esse conceito que você trouxe. Totalmente. E claro, assim, de novo, isso está acontecendo agora, já precisa treinar para inteligência artificial. Então, assim, você faz proposta, tem softwares que te ajudam a fazer, você faz, sei lá, em 3 horas, o que vão te ajudar a fazer em 3 minutos, porque ele já vai entender seu padrão, você vai imputar ali algumas informações e vão te ajudar. Então, isso é premissa, é por isso que eu te falo, a tecnologia cada vez mais, ela como negócio, enquanto negócio, a gente tem que olhar como premissa. Então, de novo, quais são os problemas, qual é a intenção, quais são os problemas que eu estou resolvendo e, de fato, o que eu vou tirar de tempo aqui. Agora, quando a gente olha para o futuro, a gente tem essa dificuldade de distinção, por exemplo, de informações verdadeiras, e isso vai ser um problema crônico. Já é um problema para a nossa sociedade hoje, vai continuar sendo um problema, e é um problema em crescimento lá na frente, e impacta o universo do trabalho também. Porque a gente tem essa questão das multigerações, vão estar trabalhando todas juntas, cada vez mais. Então, você vai ter um range de idade cada vez maior ali juntos no mesmo local. Bom, e a segunda coisa que vai impactar é, de fato, o aspecto humano. Então, tanto a criatividade quanto o aspecto humano no sentido de como é que você aprende coisas novas hoje. Num contexto tão complexo como esse, né? Acho que o lifelong learning é um skill, por exemplo, que a gente já fala muito, é um skill que só tende a aumentar. A pessoa que não sabe aprender novas coisas hoje, lá na frente ela não tem lugar, porque assim, o que eu tô ali no meio entre os jovens e os mais velhos. O que eu aprendi na minha faculdade de comunicação e marketing, eu não uso praticamente nada no meu dia a dia. E mesmo o teu escopo de trabalho, você foi contratada para uma coisa e hoje é totalmente diferente. Com as ferramentas, as disciplinas, a forma de liderar é completamente diferente. Então, acho que tem esses 2 pilares importantes que são as formas de aprendizado e que tem um impacto muito grande, inclusive em instituições de ensino, que é outro capítulo para outra conversa, porque a forma como a gente aprende, ela está cada vez menos linear. E vai continuar assim. E, obviamente, a distinção, a nossa capacidade, tanto de criar coisas novas, mas de entender e ler os cenários, classificando o que é verdade, o que não é, o que é... Isso aqui é só para me enviesar, porque eu estou olhando por esse ponto de vista, o que não é. A gente vai precisar aprender essa skill que hoje a gente não tem mais, principalmente as novas gerações. Eu disse que renderiam vários outros episódios, e é o caso, a gente chegou até o fim. Mas eu queria fechar, e aí, de novo, você só na conversa, você foi pontuando vários temas que foram tendência, que são tendência, que continuarão sendo tendência. Olhando para o nosso público e os profissionais de negócios, de tecnologia, que obviamente não querem se tornarem profissionais de tendências, mas precisam desse repertório, como que eu navego, né? Esse exercício que você faz do olhar o agora, juntar outras informações, em outras palavras, é mais ou menos uma dica para a gente conseguir ter mais senso crítico e não ficar ali somente no hype, na euforia. Com certeza, acho que é começar por aí. Então, desenvolver o senso crítico é uma ótima forma de começar. Mas eu acho que, de forma bem prática, times multidisciplinares. Então, cada vez mais vai ser um pouco sobre isso, para, de fato, você conseguir cumprir ali perspectivas e visões diferentes enquanto trabalhando num tema. Então, hoje, cada vez menos a gente vai ver a célula de tecnologia só com especialistas de tecnologia. Você vai ter que ter especialista em comportamento, você tem que ter especialista no cliente, ou, enfim, na parte criativa, porque, de novo, a tecnologia é uma ferramenta para resolver outras 1000 coisas que estão surgindo ali em volta daquilo. Então, montar times multidisciplinares é muito importante. Você buscar visões multidisciplinares é muito importante. Se você não tem o poder de montar um time, por exemplo, buscar visões de pessoas que têm perspectivas completamente diferentes das suas é um exercício extremamente importante no mundo que a gente vive hoje. E, obviamente, entender o que está por trás. Eu acho que talvez a coisa que muitas pessoas falam, mas poucas praticam, né? O porquê? Por que a gente está fazendo isso? O que a gente vai resolver? É um problema nosso ter muito claro a intenção. Então, é um dos pontos que a gente tem mais falado e trazido e falado
qual que é a intenção? Por que você está fazendo isso? Porque às vezes você está gastando um tempo por conta do hype e você se perde e aí gasta dinheiro. É muito legal. Eu fecharia com esse porquê, então, né? Por quê? Por que estamos falando tanto de Ozempic nesse ano? O que está por trás, para além dessa primeira camada? Por quê? Por que falando mais de AI generativa, computação quântica? Por que falando de solidão? Eu acho que é muito emblemático a gente trazer esse questionamento. Dani, sempre uma conversa inspiradora com você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Talvez a gente não consiga... talvez a gente... ao finalizar esse episódio, a gente traga mais questionamentos do que respostas, mas eu acho que o objetivo é esse, porque falar de tendências, falar de presente e futuro é algo complexo, mas é apaixonante. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço, conte sempre comigo e é isso. Se saíram daqui com aquela pulguinha atrás da orelha de que eu preciso fazer alguma coisa diferente, já cumpri um papel aqui que é de fato de abrir a cabeça das pessoas. Com certeza o objetivo foi cumprido. Muito obrigado. Pessoal, isso foi mais um episódio do Tech for Business. A gente falou sobre tendências, olhando um pouquinho para 2024, 2025, mas entendendo principalmente o que está por trás desse conceito, que ele é tão sedutor, mas é muito complexo e ele define muito sobre o nosso futuro. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo episódio do Tech for Business.